diante disso, rapazes, o primeiro caso sendo confirmado no dia 4 de abril, as primeiras mortes, que foram 2 confirmadas no dia 8 de abril, o que mudou da postura do poder público e o que mudou na prática em relação à tomada de atitudes na cidade? Cara, eu acho que assim, em relação ao poder público, eu acho que com a chegada efetiva da doença surgiu também uma preocupação, que foi uma questão até muito levantada pela gente no Jornal Imparcial, para saber como estava o comportamento da população. Porque muito do avanço da doença diz respeito, claro, pelo poder público, de como ele está lidando com a doença, mas também tem a ver com a questão de como a população está lidando com essa doença. E muita da preocupação, inicialmente, também foi com a questão de taxas de isolamento social. Então, assim, houve um início de preocupação. Olha, temos um primeiro caso confirmado na cidade de Prudente. Como que a gente está lidando com essa questão do isolamento social, do uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social? Então, começou um trabalho em cima de conscientização. A gente sempre fez matérias com profissionais da saúde preocupados se o pessoal estava ou não cumprindo com essas recomendações. Então, naquele momento, a cobertura ela ficou dividida. A gente se dividia entre a cobrança de autoridades para saber o que seria feito com a doença oficialmente presente na região de Prudente e também o viés de cobrar a população no sentido de você sabe quais são as recomendações, os riscos se você não acatar com essas recomendações, como que a gente lida com essas recomendações. Então acho que a partir da primeira conformação, o que muda? Muda o comportamento do povo, muda o comportamento do poder público. A gente não está mais falando sobre uma expectativa de ter a doença, a gente já tem a doença, que ela é altamente contagiosa e a gente precisa conscientizar, a gente precisa correr atrás do prejuízo. Então eu acho que hoje, a partir daquele momento, na realidade, de quando foi confirmada a doença, é uma responsabilidade compartilhada, a gente sempre costuma dizer isso. Então a gente tem que começar a olhar para o lado do poder público e para o lado da população, porque eu pelo menos, Gabriel, acredito que seja uma responsabilidade compartilhada. Hoje a gente tem que andar de mãos dadas no cuidado com o poder público para que a gente consiga controlar a doença. Então acho que não sei se mudou muita coisa de lá para cá, a gente ainda vê certa resistência no poder público de criar estratégias e decisões para que isso seja erradicado. E, por outro lado, a gente também vê um pouco de resistência da população em seguir algumas recomendações. Mas eu acredito que, de maneira geral, sim, houve uma mudança comportamental e conscientização da população de que, sim, estamos em momento de alerta. Eu acredito que essa foi a principal mudança. Aproveitar esse ponto, Thiago, o que você destacaria na mudança, na prática, do comportamento da população naquele início, quando veio o primeiro caso confirmado e as primeiras mortes registradas? Eu acho que a população começou a entender um pouco mais a seriedade da situação, apesar de ainda haver uma resistência, como o Bose disse, né? Acho que naquele momento, a apreensão de lidar com os casos suspeitos que iam aumentando e de repente chega um caso confirmado aqui em Prudente, dá um choque de realidade para saber que realmente a gente não estaria excluído dessa pandemia, a gente também teria que enfrentar. Então, eu acho que a partir daquele momento, as questões de isolamento social, né, e as regras aí que as autoridades de saúde passam para a gente diariamente, começou a fazer um pouco mais de sentido, né? Até coisas básicas, que seria a higienização de mãos, o uso de álcool em gel em todos os locais, o distanciamento social, né? E a questão de não ir para lugares onde ocorressem aglomerações. Acho que o pessoal entendeu um pouco mais naquele sentido, mas ainda não foi suficiente, né? Eu acho que ainda era pouco naquele momento, no sentido assim, é só um caso. Acho que a gente ainda consegue lidar com essa situação. Então, conforme foi piorando realmente o cenário, as pessoas foram entendendo um pouco mais dessa gravidade, e acho que o pior de tudo é entendendo por conta dos óbitos que foram aumentando diariamente, entendeu? Mas naquele cenário foi realmente assim um choque de entender que passamos de suspeitos para realmente confirmados de uma doença que é altamente contagiosa, e agora o que vamos fazer? Temos que nos prevenir e ficar em casa, né? Exceto em alguns casos que a gente